วทมนต์ก็มาอังนาติงแวดนี่อันเตระอีกก็ติงดาอังนาติงแวดเนี่ยกี่เอาไม่ต่อยกันมา respond ได้กันอังนาติงแวดเนี่ยยังแต่นัดมาดีตอนลิเกตมันทำกังเดลมุงเดียวมาแล้วนอนตักแต่แต่แล้วแต่นอนเนี่ยติงแอบกินหมดตัวตัวเนี่ยแต่ติงแอบข้างตาวินาได้เสียตากินยอกแวดมากังได้กินนะก็ได้เสียฟอกตะไปแต่จะดังมาตอนตื่นตาในกังแต่รับมุงติงไงจะรับอะไรเอ็งปีฟอกเมียนตาตัวตอนติงแอบตากี่แก่เที่ยงแต่แวฮาดนี่เก็บมือก็ฟอกตะไปมาตาก้อนด้านนี้หมออังกาวังเก็บหมดที่มามาตาแก่ตากรอนยังอันนี้เก็บหมดที่มาไปมาลูกโตเลยเจ้าได้ใช่รับประเภทจุดเทียบข้างจะเป็นตั้งปิ้งแก่แต่กับตอนหน้าตั้งหน้าแต่งานนี้มั่งตอนตั้งแต่เทรซนอนนะเทรซนอนนะรักนี่ไปมาปิ้งแก่แต่ตักตึ้นนี่อย่างข้างนี้สิมาเต็มมงแก่รับทั้งนั้นมั่งตอนนี้ตั้งแต่กวาดตัวนอนใช่รับada kode rufari unda paj moinjret mande che festa hat konde yen pinggara on kem kade si pajnya pra kade ti ma mama aning yen wa kade kem kade ti mama ta konne ma ta ko ya ni ma kem ma hawang ta che ta kitna de ni che rap Uma parte, os pessoal, o povo aí, estão gostando de ficar aqui em cima porque eles estão plantando já uns pés de feijão e milho, eles estão plantando. Estão achando muito bom aqui em cima do aeroporto. Porque antes a gente não plantava nada lá onde nós morávamos primeiro, no nosso toldo primeiro. Onde é que era o toldo primeiro, né? Então, mas daqui para frente, os povos acharam muito bom nós ganhar essa área aqui. E fazia muitos anos que a gente lutou por essa área aqui. A gente fez o maior esforço para ganhar essa área aqui. Mas sabe por quê? É por causa das crianças. As crianças crescendo e nós de 1 hectare de terra que nós tínhamos lá na barranca do Rio do Melo. Di più dare. As condições de vida, a comunidade está sendo cada vez mais difícil, que nós não temos terra para plantar e temos 74 famílias em 1 hectare de terra, então as condições de vida estão sendo cada vez mais ruins, mais difíceis, mas a gente está tentando a melhorar. A última coisa que a comunidade aqui espera é a demarcação da área. Todas as coisas estão cada vez mais difíceis. Em parte da saúde já está sendo difícil, que a mata, a nossa floresta cada vez mais pequenas. Da onde que nós tiramos as medicinas, as ervas medicinais estão ficando pouco.
Os materiais também que a gente tira para fazer nosso artesanato está se acabando. O branco está cada vez mais destruindo a nossa floresta, onde nós tiramos as taquaras para fazer nosso artesanato. Para compreender essa história, é preciso retornar no tempo, mais precisamente a 1850, quando o governo brasileiro criou a Lei de Terras. A partir dessa lei, quem quisesse terra teria que comprá-la. No Rio Grande do Sul, enquanto a colonização prosseguia com o apoio do governo provincial, os índios foram colocados em aldeamentos. O primeiro deles é o de Nonoai, demarcado e mapeado em 1856 pelo engenheiro Francisco Ravet. Esta área tinha cerca de 10 léguas em quadro, aproximadamente 60 quilômetros ao quadrado. A criação dos aldeamentos pretendia não só impedir as mudanças constantes dos caingangue, como também reuni-los em grupos diferentes, alterando assim o seu modo de vida. A demarcação é necessária. A demarcação das terras indígenas é necessária no sentido de fazer com que as comunidades envolventes, as comunidades brancas, possam respeitar esses territórios. E por isso a demarcação é secundária. Esse direito é um direito já reconhecido imemorialmente pelo nosso povo, né, e pelo povo que também chegou aqui depois quando ocorreu a época da invasão aqui da América Latina, né? A mão de obra indígena, disciplinada nos aldeamentos, era utilizada na abertura de estradas dentro de suas próprias terras e como reforço nas expedições militares. Eu ainda até hoje sinto porque o que os brancos tinham feito com nossos antepassados, davam presente para enganar nossos antepassados, porque ninguém ajudava eles a se organizar. Não queria aquela vez, os brancos não queriam que o índio se organizasse, mas agora temos direito de se organizar, que a Constituição nos garante. E uma das coisas que também posso dizer a toda a sociedade branca, que onde existe índio, existem matas de pé ainda, existe ainda os pássaros que muitos tinham se sumido, mas onde tem o mato, sempre tem índio e sempre tem nela o nosso fruto e nossa alimentação. Aqui era o cemitério dos caingangue, muito antes do início do município de Iraí, onde viviam nossos antepassados, o velho cacique Nonoai. Eles acampavam mais para cima, aqui mais para cima, perto, onde é o galpão da prefeitura, ali em cima agora, perto da prefeitura. Então o cemitério antigo, eles enterravam os índios aqui, perto das águas termais, onde eles protegiam a água mineral contra os outros invasores não índios. Eles sempre viviam todo aqui, caçando, pescando, protegendo a água, sempre em paz, mas essa paz durou pouco porque veio a invasão, veio a colonização. Quando o branco descobriu a água mineral, o branco já começou a usar os índios, começaram criar um município, começaram a fazer os hotéis. Os índios foram cada vez mais discriminados. Por impunidade, o confronto entre a Frente de Expansão e os caingangue na década de 20 deste século não chegou às páginas dos livros de história. Getúlio Vargas assassinou o cacique de Inhacorá, Tibúrcio Fongué.
Era janeiro de 1920. 10 anos depois, Getúlio tornava-se presidente da República. E então eu acho muito assim, nós agredidos, né, por muitas sociedades brancas, dizem que os índios não são mais índios, né, eles não merecem terra, né, mas é o seguinte, que nós éramos os primeiros brasileiros aqui que chegamos, né, que nós estávamos aqui antes de os brancos chegarem, né. Então, como os brancos chegaram e acabaram tudo com o nosso mato, né? A população do povoado Águas do Mel, que originou a cidade de Iraí, cresceu. A mata, que até então cobria toda a área acima das terras, desapareceu progressivamente. E em toda parte as casas surgiam como cogumelos da terra, como afirma Martin Fischer no livro Iraí, Cidade e Saúde. Gata é na mata que era foga quando era chegar mata tom que mungai era mang ta kinari no ra ta tu nei ma o king é cara ta chang tu o ting é kai nge ngana an ke na de ka te bak ta ngai ke choro am ara kai nge na ra ka mra ki na de ka ta se na ra ka te ke ma ka kai nge ta mra ki ko ra ta I wa ya ta wi ne nei ma Em 1933, quando foi criado o município, os brancos já não queriam que os índios ficassem nesse local onde eles viviam. Daí os índios teve que ir para outro lado do rio, na margem do Rio do Mel, que até hoje ainda nós permanecemos morando lá, em 1 hectare de terra, com bastante dificuldade. Em 1962, Leonel Brizola realizou seu projeto de reforma agrária valendo-se de áreas indígenas. Inhacorá, Votouro, Guarani e a Reserva Florestal de Nonoai foram restringidas. As áreas de Serrinha, Ventarra, Caseiros e Lagoão foram totalmente tomadas de seus habitantes, sendo estes transferidos para outras reservas ou largados na beira das estradas. Em 1979, a Prefeitura de Iraí, temendo a organização política dos Caingangue, criou a reserva florestal no lado onde se encontravam os índios. Os Caingangue podiam usar apenas 1 hectare de terra. Pioravam as condições de alimentação, saúde e moradia. A vida do branco é muito... Ela quer oprimir o índio, né? Mas o índio está cada vez mais se organizando, né, para conquistar toda os seus direitos e continuar sendo índio, né? Que muitos brancos dizem que o índio já não é mais índio, né? E para nós não é tudo pelo contrário, né? Em 1985, a FUNAI elaborou o laudo antropológico para saber se os Caingangue tinham direito a esta terra ou não. Esta pesquisa comprovou que os índios viviam na região desde tempos imemoriais. Ou como cita o próprio laudo, a página de número 35, nunca abandonaram totalmente aquelas terras, continuando a utilizá-las como território de caça, coleta e pesca, enquanto o avanço da colonização o permitia. Primeiro, a articulação entre as lideranças indígenas, né? Os problemas encontrados pelos Caingangue de Iraí não são um caso isolado. Outros povos indígenas também têm seus direitos negados. Para enfrentar em conjunto essas dificuldades, em 1990 criou-se a Unisul. A Unisul, Organização das Nações Indígenas do Sul, é uma organização indígena que foi criada com o intuito de lutar pelos direitos indígenas dos povos do sul do Brasil. Essa organização é a organização autêntica
Dos três povos que existem aqui na região sul do Brasil. O povo Caingangue, o povo Guarani e o povo Xoclen. Em oposição estão grupos ecológicos e a Prefeitura de Iraí. Olha, eu acredito que acusações existem em qualquer setor da sociedade, mas o índio, como eu acabei de dizer, faz parte da história do município. Nós temos que ajudar a preservar a comunidade Caingangue de Iraí. A IPAM, que tem uma ação civil pública pleiteando a retirada dos índios junto ao Rio do Mel, junto ao balneário Oswaldo Cruz, pretende, acima de tudo, salvar a estância hidromineral de Iraí. E os índios também, porque estão muito perto ali do Rio Mel. E os detritos, a sujeira que se cria ali por causa da moradia deles ali, está deixando a coisa fora de série, né? Eu acho assim que se eles fossem deslocados dali para uma área mais para fora, mas né, não tão perto do rio, porque ali acumula sujeira, que é uma coisa, né? Como uma cidade de turismo, não tem condições de deixar eles ali. Esses ecologistas é um grupo que se criou no município mesmo, só para acusar os índios, só para tentar tirar os índios daqui, que muita gente da cidade, os bancos diziam que nós não tínhamos direito da área aí. Então por isso o município criou um grupo de ecologistas que acusou a gente, dizendo que nós estávamos poluindo a água. Mas na verdade é a própria cidade que está botando esgoto no rio e não é só a cidade, porque o rio ele nasce uns 80 quilômetros que ele vem, então de lá ele já vem poluído, sabe? Então na verdade nós não temos na verdade botando nada de esgoto na água, nós não estamos botando nada de veneno na terra, porque o costume do índio não bota esses produtos químicos na terra. Quando ele vai plantar, ele não usa nada de adubo, não usa nada de ureia. Isso é trabalho natural que nós índios ainda usamos. Aqui é o lixo da prefeitura, em cima da nossa área. A prefeitura nos acusava que nós estávamos poluindo o rio, em vez da prefeitura mesmo que não respeita o meio ambiente. A prefeitura não tem interesse em explorar a mata, de maneira nenhuma. O interesse da prefeitura e da comunidade é a conservação da mata. Então, se nós encontrarmos uma maneira de que essa mata fique conservada, pura, permanentemente, o problema está solucionado. Não há objeção a que os índios ocupem outras partes da terra ou que se dê outra oportunidade a eles sobreviverem. E essa privatização no balneário de Iraí é pensamento já de muito tempo. Um dos primeiros a se manifestarem foi o governador Pedro Simão, depois o próprio governador Colares. E atualmente há estudos nesse sentido. Temos, como dizia um promotor de Nonoai, dois valores importantes a defender, a mata e o índio. A mata, lamentavelmente, por si só não se defende. O índio pode se defender. Então temos que, entre as duas coisas, procurar, em primeiro lugar, salvar a natureza, a mata, que também vai ajudar a vida do índio, e depois salvar ao índio e a nós mesmos. Por que propriedade do índio? Por que propriedade do município? Por que propriedade do Estado? Por que não propriedade da comunidade? Nós somos todos uma comunidade. O índio é da comunidade de Iraí e eu sou da comunidade de Iraí. Esses italianos, esses alemães, esses índios que aí estão, nós somos todos iraienses. No momento que a justiça determinar que é do índio ou é da comunidade, se for de última instância, está liquidado o assunto respeito à lei. Se porventura, que Deus não deixe acontecer, desta área ser determinada toda ela ao índio, a questão do desenvolvimento, eu não tenho uma prova a você no momento.
mas eu tenho certeza que vai haver um reflexo negativo ao desenvolvimento de Iraí. Assim como está difícil aqui para nós, com esse pouquinho de terra que a gente está vivendo em cima, esses 275 hectares, não dá no mínimo hectares para cada um, que nós temos já em 294, então a gente se preocupa mais pelo futuro dos nossos filhos, que a terra para nós significa assim como uma mãe. Assim como uma mãe tira do seu próprio corpo o alimento que dá vida aos seus filhos. Por isso a terra é importante para nós. Sem terra o índio não vive. É dela que vem o alimento para sustentar os nossos filhos. A fruta, a caça, a pesca e outros alimentos que a gente tira dentro do mato. Nós temos nosso guerreiro aqui, que todos os fins de semana ele vai nas picadas, nos matos, na floresta, cuidar. Às vezes se tem algum avançando ou tirando madeira, né, tirando alguma vara. Então ele cada fim de semana, num sábado de manhã, ele já sai para proteger a floresta, para que às vezes um entra lá sem autorização, sem tirar alguma coisa, alguma vara, alguma madeira, ou às vezes até para caçar. Assim, muitos entram escondidos para caçar, sabe? Ou não índios, sabe? Então cada fim de semana esse que vai dar uma vigiada aí nas matas, nas florestas. Se não estou preocupado que ainda está actang ma nga tu funun kang ma ribera ki kang ta angkransian ya alang ta se nyuk ni da bok ngam ka ang tayo yawo ang danggasin da keng na ding kang da sa da preocupado din na ta ata ang mangga ngare tamlan kine nga ang sikara da não kran eu bem, eu estou preocupado com a população que está crescendo cada vez mais. Então a minha ideia era de pressionar o governo, o órgão do governo, a FUNAI, para demarcar logo a área. Que na 1 hectare que nós estamos vivendo, a condição de vivência está muito difícil para nós. Então eu quero fazer pressão, nós temos que fazer pressão junto para eles poderem demarcar a área para nós morar lá onde é que os poceiros já desmataram a floresta, para nós poder plantar um pouquinho de alimentação para nossos filhos. Sim, assim foi o que ele disse, o cacique. Tivemos as informações sobre a situação e encontram-se aproximadamente de 250 a 300 índios acampados às margens do aeroporto e que estão prontos para demarcarem os 275 hectares que foram definidos através de uma portaria do Ministério da Justiça. A luta pela terra aqui de Iraí foi uma iniciativa da própria comunidade indígena, né, com articulação feita com os coordenadores da organização indígena e em função das dificuldades que a comunidade estava enfrentando na aldeia que eles estavam vivendo, onde eles estavam vivendo em 1 hectare de área, né, com as casas aglomeradas, suas barraquinhas aglomeradas, e as crianças com precárias condições de saúde, né, e
os tempos de chuva, as cheias inundavam também aquela aldeia lá. Então foi as dificuldades, em função dessa dificuldade, que a comunidade indígena, então, a comunidade indígena de Iraí, então se preocupou então de conquistar a terra de uma vez. Independente da resposta que Samuel vai trazer. Ficar assim, no ontem mesmo, quando vi ele tirar aquela proposta dele. Trabalhou lá pra gente, né? Por isso que ele fez antes. E mesmo assim ele tá. Vamos já então. Não sei se essa hora já tá. Acho que tem que ser os 10. Uma coisa que falar é bom, né? Fazer não é tão fácil. A cada hora aqui tem. Fica tudo né? Aqui é segunda via. Ah, via, nenhum. Que está lá dentro da cidade, esse branco que são pontos por pouquinho deles. Lalu kan pasti kita manggil lagi Não pode ser assim, porque se nós mesmo é que... Assim, em termos de buscar lenha, essas coisas. Vai estar fazendo, vai estar Eita, parceira. Tá faceira, hein? Bom dia. Bom dia. Chegou o doutor aí. Todos os homens não tem o que comer pra cá. Queixo. A bacia dele é vai dar sepultura pra qualquer um. Não, eu vou pra sepultura. Vai pra lá! Vem! Daí ele disse, olha, eu tô dentro. Não tem mais umas cadeiras por aí. 37 ali. Companheiro. 37. É bem na cara do bandido ali, o ladrão. Esse aqui que roubou. Esse é o ladrão de galinha sem vergonha.
E nós vamos subir para cima, né? Porque a comunidade aqui e os meus visitantes que vieram, eles desde sexta-feira estão sofrendo com a gente, Maguiá. Então eu acho muito... Eu me sinto no meio desse barro ali. Mas então nós vamos subir para cima agora, que nós vamos acampar lá em cima agora. Hará antapoca para a violência que pijama. Se eles entrarem em nós, mas nós vamos se afastando deles. Mas arredar o pé nós não vamos se arredar de cima. Maguiá? Crava aí, bichinho. Crava aí. Estamos aqui no aeroporto, onde a área vai ser demarcada. Nós temos já como é a autorização da demarcação que chegou hoje, dia 11 de agosto, que a gente já estava preocupado com essa demarcação, que o ministro tinha assinado a portaria da demarcação e foi atrasado um pouco. E a gente resolveu nós mesmos fazer a autodemarcação. Hoje aqui que nós temos aqui no aeroporto aqui, um grupo muito grande que vem das as outras aldeias. Olha, ela está de torno de uns 500 pessoas mais ou menos que já está aqui no aeroporto para nós demarcar a nossa área. Todas as comunidades devem ser dessa maneira, para que as coisas sejam fáceis para a gente resolver junto, porque hoje em dia, se a gente esperar pelos outros, ninguém vai fazer por nós. É nós mesmos que temos que se unir na organização, junto com outros líderes, para resolver os problemas de todas as áreas. Então, a gente está com a autorização da demarcação que recebemos hoje. Então o pessoal está contente, está bastante contente e hoje, agora à tarde vai ser o começo da demarcação. Em nome da Unisul, agradecer a todas as comunidades indígenas que estão aqui presentes para apoiar a luta da comunidade indígena de Iraí, que os povos indígenas do Sul hoje está difícil, muitas vezes tem encontrado dificuldade para se conseguir essa mobilização, porque existem muitas forças contrárias contra essa luta, inclusive a própria FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que tenta de todo jeito desmobilizar as comunidades indígenas já mobilizadas. Chuva fina e frio que nós estamos passando, mas nós temos certeza que nós vamos vencer essa luta aqui, que nós mais esperemos nessa vitória que nós estamos pensando.
Olha, para mim é um orgulho de nós estar brigando pelo que é nosso, dar o apoio para essa comunidade, desde que nós somos lá de Santa Catarina, mas como somos índios iguais, então tem que dar todo o apoio que nós merecemos dar para eles. Eu fui convidado, viemos só em 3, mas a partir de agora à tarde eu vou telefonar para Santa Catarina para pedir mais 100 e poucas pessoas indígenas nossos lá para vir para cá para dar a força que nós temos da nossa demarcação dessa terra aqui. Desde que essa terra é nossa, nós temos que morrer pelo que é nosso, não morrer pelo que é alheio. Nós brigamos, mas pelo que é nosso, agora pelo que é alheio nós não queremos. Agora, tem certas pessoas, desde prefeito, as autoridades, não dão o apoio que é necessário para nós que somos índios. Então nós procuramos se ajuntar às nossas comunidades para nós ter aquela força que nós não tínhamos antigamente. Hoje em dia nós temos aquela força, mas junto, caciques e lideranças e as comunidades indígenas. Abre mais. Muita gente diz que a terra não é nossa ainda, mas quem é que... Mas se a terra é nossa, agora a terra é nossa, não é mais de ninguém, né? Porque antes era nossa já, a terra. Tem que trazer, né, para ver, né, aqui. Aqui no Brasil, aqui no, né? Cada um tem que preparar que muito. De tanto que eu gostava de tomar, fui proibido, faz um ano que não. Aí eu ainda aqui vou rolando aqui. O pior é lã, aquele de cidão, sei lá, né? O pessoal diz assim, mas... A terra para nós é a mesma coisa, uma mãe da gente. Porque em cima da terra que todos nós estamos vivendo, então para nós a terra é muito importante porque é que nem nossa mãe, a terra. A gente já agora se obriga a se envolver na agricultura, né? Porque antigamente a gente já andava mais livre, né? E se precisava de uma carne, de peixe, tinha à vontade, né? Como agora já acabou tudo, a gente tem que plantar para o nosso gasto, né? E não para... A gente não planta para ficar rico, né? Mas esse é para nós sobreviver, né? Bem, esse milho que nós plantamos, é chamado milho tateto, né? E ela foi muito usada com os antepassados e até ainda a gente conservou ela, né? Antigamente eles plantavam, porque eles não plantavam com
com máquina assim de plantar, né? Então eles plantam com um chacho, né? Que é esse aqui, que a gente ainda conserva aquela tradição antiga de plantar, né? Que a gente não deixou aquele costume dos nossos avós ainda, né? Então esse aí, para nós é muito importante que a gente até aqui ainda continua com a tradição antiga, né? Essa casa de coqueiro, ela é mais boa de sombra e de fresco por baixo, porque ela é uma folha que é simples, né, para verão. E então a gente faz essas casas de folha de coqueiro para a gente não esquecer ainda das tradições indígenas, como se fazia essas casas, como por esses novatos que estão crescendo. Então a gente já faz uma demonstração, assim, uma casa, assim, dizendo que assim eram os antigos, que como eles criaram nós, as primeiras casas que eles usaram era esses. Hoje as crianças novas que estão na escola sabem mais as casas de material, de madeira, mas finalmente eles não conhecem ainda essas casas de folha de coqueiro, essas de capim assim que a gente faz. Então a gente faz uma mostra aí para eles olhar como é que é bom, porque às vezes tem uma criança nova que é inteligente, ele pergunta assim para uma pessoa como eu, assim, ele pergunta: quando a gente faz uma casa de coqueiro, será que chove e a gente não se molha de baixo? Então a gente já faz assim para eles verem. Quando chove a gente vai ali com as crianças, eles olham, né? Bah, que casinha boa, como nós não se molhamos. Então a gente já faz isso, né? Esse tipo de casa para eles olhar, para também aprender a fazer quando eles crescem, né? Quando eles ficam grandes, eles aprendem a trabalhar com isso também. Tá, e esse aqui é outro samambaia, ó. Esse aqui, ó. Se a mulher não quer pegar a criança, tu faz chá com esse aqui, ó. Outro tipo. Ó, ele já tem velho, ó, mas já tem filho, ó. A criação também não... Qualquer, se ela não quer produzir, tu pega bastante esse aqui, põe na água fria para ela. Ó, ela já tem criança, ó, pequena, foi a velha, ó. A velha, ó, já tem criança, ó. Uhum, já tem criança, ó. Esse aqui, ó. Mas outro tipo de caeté. Esse raiz dele moe bem, só depois espinho, passa no rosto assim, ó. Fica liso o rosto, ó. Mas a raiz dele tem moe bem. Esse aqui, ó. O rosto fica liso. Se chama caeté, mas não é esse tipo de caeté. Esse tem, ó. Por isso que nós, índios, não ficam com cabelo branco. Difícil se encontrar um homem, um velho de 70, 80 anos, cabelo branco demais. Só por causa disso aqui, ó. E esse aqui, quando nós andávamos no mato, criança que não pega fome, então nós tirava esse ponto, ó. Esse aqui, ó. Dava para criança assim, ó, criança pequena, ó. Dava assim. Criança pequena tem que comer antes, né? Quando nós guerreava, né? A rua guerreava, então tratava só com isso aqui. Tô comendo 2, 3 aqui, tu leva um dia sem comer nada. Ó, é uma vitamina muito bom, ó. Porque eles não passa fome, pode ficar no colo, aqui na cabeça, dos lados, mas ela não fica com fome. Comendo isso aqui, ó. Esse aqui se chama arroz de macuco. Tem que diversificar, tem que buscar uma alternativa mais, digamos assim, mais permanente. Maio, né? Colhe soja em maio, colhe um milho de fevereiro a maio e o resto do ano. O resto do ano o pessoal fica. Então aí entra o gado de leite, entra a laranja, que a colheita em outubro.
caixinhas, tá botando esses aqui. Se chega depois a um número de 10 colmeias, 10 caixas, aí já... Só de 200. Homem da ganha, vamos. No tempo que meu pai começou a criar abelha assim, ele fazia as... como é que é? Ele fazia um tipo de uns pureiros assim, né? E daí ele colocava as caixas uma distância de uns 10 metros, 5 por ali, né? Então dali tinha que ficar só um para cuidar, né? Porque, por exemplo, ele já quando quer sair os filhotes assim, os enxames, como a gente disse, então já tem que ficar um só para cuidar, né? Então a finada mãe já não trabalhava na roça, ela já ficava só para cuidar. E naquele tempo a gente não sabia se tinha preço de mel, né? A gente tirava só para o nosso uso, né? Quando a gente queria comer algum doce, então daí o pai tirava, né? Mas hoje em dia a gente tudo já tem preço, né? O mel. Não sei se a gente vai criar agora para vender ou para o consumo da gente, né? Nós índios, o nosso projeto é apicultura, né? E criar peixe, porque sabemos que é uma dos costumes tradicional, né? E é onde que nossas crianças vão crescendo e vão aprendendo, né? Preservar o mato, né? E criar mel, criar peixe, né? Porque o índio é a tradição dele, né? É a alimentação dele, as frutas. Comunicare dat le permitizione. É, mas é de 500 mandou. Mas é de 500. Mania, velho. Esse artesanato é uma cultura para nós, não é para ficar rico, para vender, mas pelo menos dá para manter a vida. Me alegrei bastante com a mudança que nós fizemos de lá de baixo. Como nós viemos aqui para o aeroporto, aqui em cima. Gostei muito demais aqui em cima. Lugar alto que a gente enxerga quase todo Santa Catarina. A gente vai dar uma passeada aí pela pista do aeroporto e a gente enxerga muito longe. E lá embaixo já parece que a gente estava fechado embaixo de uma guarda-chuva. Só olhar para o céu, mais para os lados assim era só mato. E hoje aqui nós temos em cima do mato olhando quantas folhagens que tem aqui, ó. Quando chegava aquela época de enchente, né? De enchente ali, você vê a gente, como eu morava, não sei se você lembra quando eu morava bem lá naquela pontinha lá, cada vez que dava enchente, eu tinha que vir ali pro salão. Quando a enchente vinha ali no salão, eu subia mais para cima para casa do meu filho ali do Miranda, ele ficava 2, 3 dias até a água baixar. Quando abaixava era uma briga que ficava um barro dessa altura ali, né? Que tinha que rapar lá no meu rancho lá.
Tem que rapar aquilo lá e puxar tudo de volta, aquela coisa arada. Ah, Deus do livro, era tudo Suzano, era aquela briga. Eu acho que eu andei fazendo umas 10 mudanças em 6, 7 anos que eu estava ali, né? Nesse lugar ali. E aqui, graças a Deus, dá esses temporal, fez essas coisas, nem tá debaixo da lona tranquilo aí, né? Não tem essas coisas, gente. Sa mình là nghe sẽ pha lên cái nhá mà sẽ miền đây cái cột này cái như sẽ quanh ngon cái như sẽ tạt toเลยcái như mọi con là con cái như sẽ kling gạt cái như mà cái như sẽ ngon mà sẽ tiếng ngon cái như sẽ cuốn nuôi cái như sẽ tập bọc bọc cái như mà sẽ quay cái nó sẽ cái đấy gì nè từng sẽ cái đường mà sẽ từng Tá bom já? Porque daqui verde que é um. Tem mais de cartão então. A nossa cultura ainda a gente continua preservando, né? Por exemplo, a nossa língua, caingangue, né? Que tem muitos brancos dizem que o índio já não é mais índio, né? Mas nós continuamos na nossa própria língua ainda, né? Então a gente usa duas línguas, né? O português e a nossa língua, né? Caingangue, né? Então esse aí para nós é muito importante, né? Até aqui, nós estar aqui com nossa própria língua, né? Conversando. E tem crianças que já falam também um português e falam na própria língua também, né? Muli singkat aja tang nap cảnh ngược tung aja đáp ngạt. Ông man đây nhớ đặc đó năng đã xịt mọi sẽ đáp bằng ngạt. Nurun mà đang ngập ngạt tăng đón nó đã sẽ đền. Ang tăng nhớ cái mơ cái đã sẽ ara hết na sẽ ra. Anh biết mà bé nó nè. Anh cái định mà tọt niên, cái nhỏ nhà mà tôi mà tọt niên thì cái anh định mà tọt niên kia lắm.
Sẽ biết đời xin.